Doutor Luiz Carlos, boa tarde. Boa tarde, professor Duda. Eu sei que o senhor gosta de me chamar de Godot, fique à vontade. A cidade toda tem um carinho especial pelo cavalheirismo, pela conduta humana sua, viu, Godot? Então, esse é um carinho que acho que 70% das pessoas que te chamam de Godot nem sabe o nome do Dr. Luiz Carlos. Alguns falam até Dr. Godot, porque é um cavalheiro na verdadeira. Também com o pai e a mãe que você tem, hein, Godot? Só podia... Puxa vida, muito obrigado. Viu? Eu fico muito contente até pela lembrança dos meus pais. Fico muito agradecido. E ele continua ainda... Tá firme, 82 anos, 82. meu pai tá muito bem, minha mãe também, graças a Deus tá tudo bem em casa. Então tá bom. Bom, eu te chamei principalmente devido à nova lei das liminares aí, que a sociedade se preocupou de início que uma multidão muito grande de pessoas vão para a rua. Então quero ouvir a tua opinião. Já ouvi a opinião de delegado, de juiz. Faltava realmente eu pegar uma pessoa que lida direto com as medidas preventivas, prisão preventiva, né? As medidas cautelares. Que é o caso seu como promotor. E eu gostaria de saber, Godot, a tua opinião. O que você acha que vai acontecer, que está para acontecer? Eu sei que tem 2 mutirões aí e que deverão acontecer. E realmente, para onde você acha que caminha, na sua ótica, na sua experiência, com quase se aposentando nesse cargo importante que você exerce, como é que você enxerga isso? Duda, eu acho que a nova lei ela foi muito bem elaborada. No primeiro momento, ela assusta, os operadores do direito ficam perplexos, mas com certeza ela vai trazer novas medidas intermediárias com cautelares que permitem não só ou prisão ou liberdade, mas agora outras medidas são possíveis. O resultado está acontecendo aos poucos. No início se divulga que realmente agora teremos um número de vagas, de liberdades. Isso não acontece no primeiro momento, mas eu acho que a médio prazo as coisas vão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Acho que a gente só precisa sempre com muita calma dar essa dimensão exata ao público para que isso não gere expectativas que no futuro não se concretizam. E na hora das prisões o delegado assume um papel mais importante até que o delegado de polícia tinha até então. Sim, com certeza. O delegado também agora ele verifica lá uma série de possibilidades. Em algumas delas, como por exemplo do furto simples, lavra-se o flagrante, mas não é possível a conversão desta medida em prisão preventiva, porque a pena máxima não excede mais a 4 anos. Por isso, tudo isso vai sendo feito agora com mais critério, permitindo que a lei possa ser aplicada mais especificamente a cada caso de maneira mais adequada. Como eu disse inicialmente, nós tínhamos apenas 2 situações, e agora elas foram divididas em prisão domiciliar, medidas protetivas de distanciamento em relação a agressor e vítima. Então melhorou bastante e no futuro o Estado se aparelhando para que isso seja realmente efetivo vai melhorar bastante para todos. Em relação à sociedade, a sociedade ficou mais vulnerável ao crime? Não, mais protegida. Eu entendo que ela fica mais protegida na medida em que o magistrado, o delegado, os colegas promotores e defensores possuem uma variação maior de possibilidades para a efetivação da lei. Porque muitas vezes a gente sabe que algo deve ser feito, mas não exatamente a prisão, né? A prisão fica muito pesada, então uma prisão domiciliar, uma medida protetiva, uma restrição de liberdade, eu acho que acaba sendo mais adequado. Em relação agora aos presídios, né? A gente sabe que aqui no Brasil é uma coisa gozada, todo mundo é contra a pena de morte, mas o sistema prisional brasileiro, na minha ótica, não recupera ninguém e é pior até do que os sistemas da Idade Média, medieval. Quer dizer, cela que comporta 50 tem 200, uma coisa... Caiu lá também, é uma coisa impressionante. O que vai acontecer? Realmente nós vamos ter um esvaziamento, pessoas que poderiam ter uma chance de se recuperar fora. E o que pode acontecer até na recuperação dos criminosos com esse possível esvaziamento dos presídios?
Duda, eu sempre digo que a discussão do sistema prisional, né, de uma forma muito simples, né, ela exige muita responsabilidade, porque o assunto é de altíssima complexidade. Esse é um problema nacional, um problema mundial, não só da região de Bauru, não só de Bauru, e que deve ser tratado com muita tranquilidade, com certo tempo, com muito critério. Então eu entendo que esses multirões são dois, um já finalizando no regime semiaberto e outro que está se iniciando, coordenado pelo CNJ, no regime fechado. Eu penso que a possibilidade de se rever processos para que equívocos possam ser identificados, isso é muito bom. A justiça falha, nós promotores cometemos equívocos e isso pode ser reparado então através destes multirões. Acontece que o multirão ele é uma experiência nova e de Bauru sairão 6.000 processos para a força-tarefa que será desenvolvida a princípio em Ribeirão Preto, onde esse multirão, coordenado pelo CNJ, vai rever pelo menos 60.000 processos. Então, cada alteração, ela traz benefícios, mas também traz uma série de malefícios. Por exemplo, só o transporte de 6.000 execuções demanda logística, caminhão, funcionários, e quando esses processos chegam a um determinado local, realmente eles encontram dificuldade no manuseio inicial. Seria como a gente mudar a secretaria da faculdade ou das escolas do Objetivo para um único lugar em São Paulo para fazer uma revisão das matrículas. Então tudo isso acaba dificultando um pouco. Agora, a gente sempre acredita que as coisas vão melhorar. Eu só precisava fazer também uma observação no que se refere às prisões. Serão feitas aproximadamente 140 inspeções, certo? Nós temos 160, 170 presídios no estado de São Paulo, coordenados pela Secretaria de Administração Penitenciária. A grande maioria dos presídios que estão em Bauru e na região são presídios com uma estrutura muito boa. Então eu gostaria até de convidá-lo, nós somos obrigados, né, por lei, né, nosso compromisso profissional, todo mês a gente faz uma visita correcional. E lá a gente então verifica as condições de alimentação, de instalação. E acho que, de uma forma muito razoável, a região de Bauru é uma região privilegiada. E tenho certeza que se você um dia nos der a honra da presença, você vai ficar impressionado com a qualidade do serviço que é prestado pela Secretaria, pela SAP. Acho que o maior problema são nas cadeias, né? Isso, as antigas cadeias... Fica lotado ali, às vezes cai um cara ali que nem merece numa... Então, Duda, mas olha, é a força do hábito, né? Nós sempre presenciamos pela mídia, pela televisão, os problemas nas cadeias públicas, mas elas não existem mais na nossa região. As cadeias foram desativadas, a Polícia Civil, então, não é mais responsável pelas cadeias públicas, porque foi criado o CDP, Centro de Detenção Provisória, com uma estrutura muito melhor, com um aparato, com uma segurança... Está lotado também? Completamente lotado, porque o Estado não consegue vencer o número de prisões, é muito maior do que a capacidade do Estado em construir novos presídios. Mas com certeza as coisas melhoraram ao longo do tempo, só que os multirões, o que é importante lembrar, Duda, que os multirões são feitos hoje no Estado de São Paulo, mas o que levou o governo a tomar essa decisão foram as particularidades dos presídios no Brasil todo. Então olha como é curioso, a própria resolução diz o seguinte: considerando a CPI do sistema carcerário, considerando a inspeção feita no estado do Piauí, considerando as condições precárias das prisões no estado do Maranhão, instalamos então mutirão no estado de São Paulo. Porque agora a lei determina, é uma lei de 2006, mas o que a gente precisa pensar... Mas as mais lotadas não são as de São Paulo? A maior população carcerária do estado de São Paulo, mas com certeza, sem nenhuma dúvida, com bastante segurança, são os melhores presídios do país. Isso com certeza, Duda. Isso é bom ouvir isso. Ó, vamos já ver pergunta do telespectador. Vamos lá. Porque esse é um assunto hoje que a sociedade se preocupa. O Marcos Jardim Godoy. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu queria saber se com a nova lei, quem não for primário vai ter privilégios na nova lei. Sim, a primariedade, mesmo na lei velha, sempre foi um aspecto em favor daquele que está sendo autuado ou daquele que vai ser sentenciado. Esse é um aspecto favorável à primariedade, que sempre faz com que o magistrado, no momento da apuração da sentença, considere aspectos
positivos preponderantes em favor daquele que acaba de ser preso ou que está sendo sentenciado. Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis. Sobre prisão por pensão alimentícia. A pessoa vai ser presa por falta de dar alimento aos filhos. A pessoa vai ser presa, é uma pergunta, por falta de dar alimentos aos filhos ou por desobediência judicial? Porque quando eles prendem, a justiça não dá uma cesta. Por que quando eles prendem, a justiça não dá uma cesta básica para a família do preso? Bom, são duas perguntas. Diferentes. Isso. No Brasil, hoje, pela Constituição, a única prisão civil possível é para o devedor de alimentos. Só o devedor de alimentos é que, não cumprindo a sua obrigação, pode vir a ser preso. Agora, em relação ao sentenciado, agora nós mudamos de assunto novamente, voltando para a área penal, voltando para a área criminal. Aquele que é recolhido no sistema prisional, ele pode, através da família, buscar um benefício previdenciário junto ao INSS. Basta que a pessoa interessada, a esposa ou os filhos, se dirijam ao INSS no setor de benefícios, se ele é registrado, se ele tem carteira de trabalho, se ele recolhia o seu tributo correspondente, ele tem sim, a família tem sim direito ao auxílio reclusão. Esse é um benefício previdenciário de longa data já aí estabelecido para as famílias. Isso, né? Existe isso. Tárcio de Lucas. Boa tarde. Gostaria de saber do promotor qual será o impacto. Essa pergunta eu ia fazer, então aí o Tárcio já me ajudou. Olha. Gostaria de saber do promotor qual será o impacto no número de presos do CDP de Bauru com as novas medidas do Código do Processo Final. Quantos podem vir a deixar o CDP? Obrigado e boa semana. Tarso, acho que a pergunta é a que mais interessa a todos nesse momento, só que nós não temos ainda esse resultado. Os processos estão sendo analisados e por que nós não temos exatamente uma resposta de pronto? Porque as prisões em flagrante vão acontecer no futuro e a particularidade das pessoas que estão sendo autuadas é que vai ensejar aí possíveis medidas cautelares de pronto, evitando a prisão. Se as futuras prisões permitirem medidas que substituem a prisão, então nós teremos uma diminuição do número de recolhidos no CDP. Só que tudo isso vai depender. Se um multireincidente, uma pessoa que já não faz mais por merecer esses benefícios, ela é autuada, então ela não é agraciada pela nova lei e ela acaba sendo recolhida, a prisão em flagrante é convertida em prisão preventiva e ele vai aguardar o julgamento recolhido, preso. Então tudo isso depende de uma série de aspectos que virão no futuro. Mas qual é a tendência? A legislação hoje ela flexibiliza no sentido de que se diminua o número de pessoas recolhidas no centro de detenção provisória em Bauru. No fim acaba não recuperando ninguém, né, Godô? Isso. Se a gente considerar que a pena tem dois objetivos, proteger a sociedade, retirando o cidadão nocivo e recolhendo ele num lugar adequado, o primeiro passo é tomado e produz efetividade. Ele acontece. Agora, recuperar o preso dentro da prisão é realmente um problema mundial, Duda. A gente sabe que os resultados são poucos, né? Mas tem países que tem a coisa mais bem feita, não tem? Sim, com certeza. Eu recebi hoje, por curiosidade, vou mandar para você mais tarde, um e-mail de uma penitenciária em Dubai. Certo? É algo assim que impressiona muito. Em Dubai, né? Parece um choque. A penitenciária, né? É privada. Eu conheço alguns sistemas, né? De Dubai eu não conheço. Mas, com certeza, também ser privado, o serviço oferecido ao preso, traz vantagens e desvantagens. Mas lá os caras cumprem a lei. É impressionante. É outra cultura, né? Outro mundo, outra cultura. Você sabe, eu vi uma coisa em Dubai, eu estive em Dubai. É impressionante. Eu nem acreditei, eu fiquei sentado olhando. A polícia pegou o motorista, sei lá se era velocidade, o que era, que eu não falava ali. Aí o guarda vai, põe o carro, o cara, o guarda do lado, o papel com a inflação que ele cometeu, acho que pro nego depois não anda como prova, né? E tira a fotografia do cara. Imagina. Entendeu? Eu achei coisa impressionante. E na época que eu fui lá, a filha de um emir lá, o filho de um emir tinha estuprado uma moça lá e ia ser condenado à pena de morte. Não tem
Não tem muitos recursos, né? Não tem recurso, não tem revisão, a sentença é executada. Ele vai para as cucuias mesmo e não tem o que discutir. Mas prisões, tem prisão privada. Ah, eu não sabia. Tem prisão privada no Dubai. O Pedro Valentim. Doutor, nos crimes onde as vítimas são mortas com requintes de crueldade, o senhor não acha que o Brasil já poderia estar adotando a prisão perpétua? Agora ele põe um PS aqui agora. Para o professor Duda, aproveitando a grande audiência da TV Prevê, peço para o Nico Mondelli, presidente da Indurb, que não cobre mais a taxa de banheiro para idosos no terminal rodoviário de Bauru. Está feito aí o pedido, Nico. Bom, em relação à primeira pergunta, né, agradeço mais uma vez, o Pedro sempre participa, né, do nosso trabalho. Eu agradeço aí a pergunta e digo o seguinte: nós poderíamos discutir filosoficamente se é acertada uma prisão perpétua para quem pratica um crime de homicídio qualificado, que para nós é um crime hediondo. Acontece que juridicamente a gente já faz a colocação no sentido de que se trata de uma cláusula pétrea, a vedação às penas de prisão perpétua. Então, no momento, nós não podemos discutir isso, a Constituição não permitiria essa alteração, salvo um novo poder constituinte, de tal forma que pode ser que filosoficamente a ideia seja acertada, mas juridicamente, pela nossa cultura jurídica, isso não é possível. Mas você sabe, eu já perguntei isso, inclusive para juízes, e todos alegam que não sabem, é uma novidade e a mídia não explora isso. Uma vez eu estava em Porto Alegre e por acaso eu conheci um advogado que era tipo secretário de Estado no estado do Prata, lá na Argentina. Certo. Aí, conversando, ele pediu informação de restaurante, estava com a mulher, com o filho. Aí nós convidamos ele para ir no nosso carro, que ele estava viajando, ele foi e tal. O cara extremamente gentil. E ele me conta assim, na Argentina tem prisão perpétua. Mas também ninguém pode ficar mais do que 30 ou 35 anos na cadeia. Certo. Aí você sabe como é que é feito? Então o cara cumpriu lá os 30 anos, é implantado a tornozeleira eletrônica. A tornozeleira no calcanhar do cara, mas não é usar a tornozeleira. É implantado um chip internamente. Opera o cara e implanta. Certo. E ele é controlado. Controle eletrônico. Controle eletrônico. Se ele violar, ele volta para a prisão outra vez. Ok. Então, bem interessante isso, não é? Na tua ótica. Eu acho que tudo aquilo que permite uma fiscalização e que dê mais segurança às vítimas e à sociedade, eu sou favorável. Só que acontece assim, a ideia é ótima. Na hora que a gente implementar no Brasil, ela passa a ser ótima na Argentina e nos Estados Unidos, mas no Brasil ela é inconstitucional, porque fere o princípio da dignidade da pessoa, a dignidade do cidadão. Mas eu discordo disso, eu acho que cada um tem que ter a sua posição. Eu acho que para a gente melhorar a segurança do nosso país, todos nós temos que ter uma parcela de colaboração. E isso vai ter que acontecer um dia, certo? Então a gente espera que não demore muito. Porque você vê aquele bandido da luz vermelha que nós tínhamos aqui, certo, né? O cara ficou 30 anos, saiu, matou e mataram. Também dali um ano ele estava morto já. 6 meses ele estava foi assassinado, né? Entendeu, né? Entendi. Quer dizer... No Brasil também, né, Dudu? O artigo 75 do Código estabelece que ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos. Então, embora ele tenha aí 200, 300 anos, certo? Que, na verdade, corresponde a uma, entre aspas, prisão perpétua, porque ninguém vive 200 anos, o limite estabelecido pelo artigo 75 e pela Constituição é de 30 anos. Mas o cara conseguir ficar 30 anos preso aqui no Brasil, ele é um herói. Tinha que... Muito tempo. Nem que eu falo. Ah, o cara só pegou 10 anos. Fica 10 anos na cadeia lá. Mas hoje nós temos, viu, Duda? A cada 6 meses a gente acaba se manifestando num processo onde o cidadão está preso há 25, 30 anos. Hoje já temos. Na década de 80, isso, ainda nada. Isso, muito pouco. Antigamente raríssimo, mas hoje nós já estamos encontrando isso. São pessoas que já foram presas, ganharam liberdade, uma fuga, mas somando aí já estão aí com 30, quase 30 anos de prisão. Eu vou entrar num assunto bastante polêmico. Hoje a Folha de São Paulo até aborda a lei antidroga, a recuperação de drogados, e que o mundo inteiro clama por uma mudança de legislação, porque a repressão, a criminalização também, não surte efeito, porque droga continua
gradativamente aumentando. Claro, a grande maioria da juventude não usa droga, 90% não usa, o número chega perto de 10%. Às vezes a mídia até esquece de falar isso e o povo acaba achando que está todo mundo usando droga. Muito menos do que 10% usa droga. Tá? É importante que se diga isso. E a hora que o pai descobre que o filho é maconheiro, o filho fala assim pro pai, e o pai acredita: mãe, todo mundo fuma maconha. Isso não é verdade, eu como educador. Tá. Mas a maconha realmente é a mais simples das drogas, e fala-se muito na descriminalização da maconha, só para o usuário. Talvez até chegar numa coisa do cara poder, sei lá, ter a própria maconha dele, para eliminar o traficante e etc. Com toda a sua experiência, Godot, como é que você enxerga isso? Eu enxergo da seguinte forma, Duda. O usuário e o traficante, eles precisam ser diferenciados do ponto de vista do nosso ouvinte, porque até me parece que essas foram as questões que nos apresentaram. O usuário é aquele que vai usar a droga para si mesmo, vai consumir. Certo? Consumo próprio. E o traficante é aquele que faz disso uma profissão, ou aquele que oferece, aquele que dissemina, aquele que passa para as pessoas a droga. Então essas características são importantes. A quantidade pesa na conclusão do juiz? Sim, pesa, porque ninguém tem em casa 2 toneladas para uso próprio. Mas com certeza essas são as principais características. O que eu penso também, como professor e como promotor de justiça, fazendo curso a respeito do assunto, é provado cientificamente que a maconha provoca problemas na parte psíquica da pessoa que podem levá-la, inclusive, comportamental, que podem inclusive levá-la à esquizofrenia. Isso é provado, certo? Triste as pessoas que não são informadas a respeito dizerem que ela não causa nenhum mal. Pode causar sim, e pode causar maus que vão prejudicar a pessoa por toda a vida. Então, o usuário de maconha, ele, na verdade, causa um dano à saúde pública, a si mesmo e à saúde pública, de tal forma em que ele tem que ser atribuído a ele uma pena adequada, que não é mais a prisão. Certo? Nós já entendemos hoje que o usuário não precisa ser recolhido a uma prisão, mas ele tem que prestar serviço à comunidade, ele pode pagar uma multa ou admoestado, né? Ou advertido. E com certeza é submetido a um tratamento para que ele consiga se livrar desse mal. Agora, em termos escolares, a maconha é terrível. Realmente a produtividade dos jovens, sim, ela certeza, cai acentuadamente. Mas nós temos drogas tão nocivas quanto a maconha, ou até mais, como é o álcool e o cigarro. Com certeza. O cigarro só dá câncer. É tão simples que ele só dá câncer, né? Entendeu, né? E que são drogas sociais. Que não é crime, são sociais. São drogas sociais. Talvez eu falo assim, claro, exigir que a pessoa se trate, se cuide, porque os danos são terríveis. Com certeza. Né? Agora... Inclusive os danos aos cofres públicos, né, Duda? A gente tem que lembrar que o alcoolismo, né? O álcool, ele vai acabar... Nossa, que prejuízo que ele dá, né? Ele acaba levando essas pessoas a hospitais públicos que causam grandes gastos ao governador, ao governo, né, de uma forma geral. Ao contribuinte. Então, ao contribuinte, é claro. Então, acho que a gente tem que pensar em tudo isso para evitar que essas coisas aconteçam. Eu acho que o álcool, se não for a pior, é uma... Você viu que judiação essa Amy, essa artista americana? Que talento! Com 27 anos, usuária. E a juventude não vê isso, né, Godot? Que tristeza, né? Mas em relação a ela, eu acho que de heroína, de crack, né? Ela teve uma vida muito conturbada, né? Foi muito polêmica, né? Tinha uma carreira... ela mesmo se apresentava de uma forma diferente. Ela nisso tudo, né? Eu ouvi alguns detalhes, mas realmente ela é citada aí em palestras, né? As fotos que foram tiradas dela há alguns anos atrás. Né? De feia já, judiação, né? Judiação mesmo. Judiação, que pecado, tanto talento, tanta coisa boa para produzir no aspecto música, divertimento, e perde a vida estupidamente por causa de drogas que não tem retorno, né? Crack não tem retorno. O Rafael do Meridote faz um comentário interessante aqui. Ele fala assim, ó, mesmo tendo este papel tão importante, o Godot é um exemplo do relacionamento humano e amizade que dá para contar nos dedos aqui em Bauru. Você conhece o Rafael, né? Muito obrigado. O Rafael é uma pessoa fora de série. Promotor, olha agora a opinião dele.
A impressão que temos é que a lei é uma máscara pela falta de cadeias, ou seja, está constituída a insegurança no país. Essa sensação que nós temos, Duda, ela é fruto dos acontecimentos, do que a mídia mostra para nós a cada dia. Mas a gente tem que acreditar que o Estado está aí, o Estado procura combater a criminalidade, a legislação ela é mudada agora com maior velocidade. Deve haver sempre um empenho dos governantes no sentido de se recuperar a sensação de segurança, de se melhorar todo o aparelhamento, polícia, judiciário, Ministério Público, defensoria, sistema prisional, para que a gente possa ter uma vida mais segura e conseguir desenvolver todas as demais atividades de forma mais satisfatória. Eu acho que a lei em si, ela não se mostra de uma forma toda equivocada, mas é que todo o sistema tem que funcionar, cada um representa um elozinho ali da engrenagem, um dente da engrenagem, e aí tudo isso vai funcionar de forma melhor. Claro, de tudo que é novo, de início tem trombadas, né? Como você falou, vai gastar muito mais tempo de início, mas a médio prazo vai desafogar, né, Godoy? Sim, com certeza. Eu acho que tudo isso vai melhorando na medida em que a gente vem aqui a público, com coragem, discutir. Prisão recupera? Para algumas pessoas isso dá certo. Para a grande maioria não dá certo. Difícil, complicado, né? Como é que se recupera alguém? Como é que se ensina alguém a frase, né, Duda? Como é que se ensina alguém a viver em sociedade prendendo? Então são coisas bem complexas, mas não é um problema só nosso, né? É um problema de vários estados, um problema de vários países, um problema que o homem traz de longo tempo. Eu acho que o nosso telespectador gostaria de ouvir você falar qual é o sistema penitenciário na nossa região, a estrutura do sistema penitenciário. O que nós temos na nossa região, na verdade, no sistema penitenciário? Certo, nós poderíamos dizer assim, Duda, no Brasil hoje nós temos 420 mil homens presos. No estado de São Paulo, pouco mais de 170 mil homens. São mais ou menos 170 unidades prisionais no estado de São Paulo, coordenadas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Em Bauru, nós temos 4 unidades, o CDP, regime fechado, e 3 unidades em regime semiaberto, o IPA, a P1 e a P2. Mas nós também atuamos nas 2 penitenciárias de Pirajuí, nas 2 de Balbinos, e fazemos a visita mensal nas 2 de Reginópolis. Cada uma delas com particularidades, né, são penitenciárias que são muito bem administradas. Gostaria de enfatizar isso. O problema é que as medidas e a legislação, elas são elaboradas considerando o Brasil num todo. E isso acaba causando uma impressão distorcida para o bauruense ou para nós da região de Bauru. Porque Bauru, com certeza, é uma região privilegiada. O Balbinos, quantas pessoas tem preso? Então, cada uma delas oscila de 1.200, 1.400, 1.500. As unidades em que as celas são para 1 ou 2 presos, como por exemplo Pirajuí, possuem população menor. Já a P2 de Pirajuí são 3 treliches, né, ou 3, são 9 camas, aí sim, nas celas com 12, 13, 14 pessoas. Então tudo isso mostrando que realmente todas elas estão acima da capacidade, porque isso é geral no estado todo. Mas o governo anuncia aí, consulta de vários parece que foi o único município do estado de São Paulo que aumentou a sua população, isso, né? Dobrou, né? Dobrou. Isso. Eu nasci no Balbinos. Ah, que ótimo. Eu nasci no Balbinos. Lá é italiano e espanhol, viu? A minha infância, como eu sou Trevisan é italiano. Trevisan, Como eu sou italiano, os italianos são bons e os espanhóis são ruins. Eu aprendi isso desde criancinha. Quando eu fui para a Itália e para a Espanha, eu descobri o contrário. Nós, italianos, somos briguentos e o espanhol é bem mais calmo, entendeu, né? São coisas... Tá certo. São só brincadeiras. São o bom imigrante, porque esses vieram no final do século XIX, né? Não é aquele imigrante que veio depois da Segunda Guerra Mundial, que já vinha por problemas e etc. Certo. E nós recebemos tanto o espanhol como o italiano que vieram no final do século XIX, começo do século XX, eram agricultores, eram pessoas que vinham em busca das novas terras. Eu sou descendente de espanhol, pelo meu avô Miguel Fernandes, minha avó Fassone,
italiana, certo? E meu pai, português, Gonçalves, né? Certo? Então, você tem italiano, espanhol e português? Isso, exatamente. Lá da minha esposa é Mandelli, são todos italianos. Vizinho, o doutor Natanael pergunta: professor, o senhor vai convidar o deputado Milton Monte para se justificar sobre as denúncias de problemas que foram publicadas pela Folha de São Paulo no final de semana? Nós estamos tentando o Milton Monte faz uns 15 dias, Natanael. Realmente a assessoria dele tem alegado compromissos e ele não está vindo. Eu não sei se nesse final de semana eu viajei, mas o nome do Milton Monte apareceu, até então não tinha aparecido. Mas eu estava até convidando o Milton, porque até agora, todos esses escândalos no PR aí, que como o PR também participou do mensalão, agora isso, está na hora do PR arrumar a mala também e cuidar da vida dele. Eu gosto muito do Milton, acho o Milton uma pessoa excepcional. Não sei se apareceu o nome do Milton nesse final de semana. Você leu alguma coisa ou não? Desculpa, não vi. Não, até agora parece o nome de todo mundo do PR, eu não vi até agora uma menção ao nome do Milton Monte nesses escândalos nojentos envolvendo DENIT, etc, etc, etc. Que no Brasil está assim, né? Escândalo só muda qual é o ministro só, né? Está uma verdadeira vergonha. A Veja lança mais escândalo essa semana. E esse país é muito rico mesmo, porque vai ter dinheiro para os negros roubar no inferno, né, Godot? Vai ter dinheiro para os caras roubar no inferno, né? Mas tá aí, viu, Natanael? Nós estamos tentando o Milton Monte. Eu já falei até com o Fernando. Não, eu vou pedir para o Milton te ligar, tal. Não sei qual é, se está esperando ter mais acontecimentos. Agora, nesse final de semana, eu viajei. Aliás, deixa eu aproveitar, eu fui no Pantanal, em Corumbá, que coisa mais linda, e voltei muito feliz, viu, Godot? De ver que o brasileiro aprendeu a preservar. Fazia 10 anos que eu não ia no Pantanal, voltou. Tá do mesmo jeito, tá bonito. Tá mais bonito. Tá mais bonito. Tá mais preservado. Tá mais bonito. Eu acho que as novas gerações acabaram tendo uma formação de conscientização melhor que a nossa, né, Duda? É uma verdade. Então tudo isso caminha no sentido de que... Voltei muito feliz do Pantanal. Voltei e falei, puxa, que beleza. Eu acho que na nossa própria região, né, tucanos... o jacaré nem corre mais da gente. Tinha lugar que separar aquele monte de jacaré, você dizia, eles ali dormindo, tranquilo, e nem... Antes, né, quem via um jacaré, o jacaré estava desgraçado, né? Se o nego não tinha arma, dava paulada na cabeça do jacaré, né? Então, olha, eu voltei feliz. Eu sinto o nosso país crescendo... E amadurecendo, né? Por um amadurecendo. Fiquei muito feliz. Mas então, doutor Natanael, nós estamos atrás do Milton Monte, sim. Queremos que ele venha aqui. Não sei, até agora não apareceu. O Alberto da Casa da Capoeira. Eu gosto muito do Alberto também. Muitos pensam na prisão apenas como castigo. Quanto custa um indivíduo preso para a sociedade e qual a despesa social por preso recuperado? Você responde uma delas. Qual a real capacidade de recuperação para a sociedade do sistema prisional, pela sua estrutura e pelo poder dos traficantes? Muita pergunta, Alberto. Desnorteia o entrevistado. Como andam as coisas? Prevenir a ação criminosa. Exemplo, familiares, escolas, ações integradas do esporte, cultura, etc, etc, etc. Por isso que o assunto é complexo, né? Claro, muito São complexo, várias as perguntas. Um preso custa na região de Bauru aproximadamente R$1.000 por mês para o Estado. E nós temos 12 mil homens recolhidos. Toda a estrutura, educação, lazer, esporte, tudo isso colabora para que o Estado esteja presente, tenha segurança e diminua a criminalidade, e na sua ausência aumenta-se a criminalidade. Se os presídios recuperam, dimensionar exatamente a estatística, é que nós sabemos que determinados presídios menores, com um trabalho terapêutico mais aprofundado, apresentam um resultado melhor na recuperação. Já se nós colocarmos 200 presos num espaço muito pequeno para 40 presos, sem nenhum trabalho, sem nenhuma informação, eles vão sair muito piores do que entraram e
portanto não haverá recuperação. Vai depender também, mais uma vez, como eu digo, nesse Brasil enorme, nesse estado muito grande, cada uma das particularidades de cada presídio para a gente saber se ele consegue ser melhorado ou não. O Alberto é educador, então a preocupação do educador, né? Mas a finalidade aí, né, Alberto, é de toda a sociedade, é nossa como professor, sua como educador, e o juiz, o promotor, eles cuidam da realidade que está aí. E nós temos um papel muito mais importante que eles realmente na recuperação da sociedade. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Se o educador negligenciar, então acabou a esperança. Porque a esperança de que nós vamos ter um país melhor é a educação. E nós temos um privilégio, nós educadores, sua mãe que é professora, tudo, nós estamos sempre achando que nós estamos melhorando o Brasil, que nós estamos preparando a geração que vai mudar as coisas. Mais, claro. A hora que nós, educadores, não acreditarmos nisso, fecha para balanço, né, Godô? Com certeza, temos que acreditar e temos que trabalhar. O Alberto é um menino muito idealista, ele sempre dessa punir, mas a polícia tem que punir, nós temos que evoluir o país. Mais alguma coisa, Godô? Não, estou muito contente, Duda, muito obrigado mais uma vez. A gente agradece todo mundo que colabora com a gente, lá no tênis, na faculdade, lá no Ministério Público. E mais uma vez o meu agradecimento muito especial ao professor Jefferson Trevisan, tá certo? Gerson Trevisan. O Jefferson foi teu professor. Você fez a brincadeirinha também, Prevê, lembra o Jefferson? Né? Isso. E agradeço a oportunidade e quem sabe a gente em breve está aqui de volta. Muito obrigado. Godô, prazer. Muito obrigado, professor. Eu falei no começo da entrevista, eu falei pro Godô, né? Porque a gente estava falando de apelidos e nomes, né? Falando nome, Duda, Godô, tem alguns nomes que realmente... Às vezes tem pai de aluno, ele fica chateado, será que se eu falar Duda ele se ofende? Então o pai fala, viu seu Eduardo? Ele pensa que é Eduardo, porque Duda vem de Eduardo. Claro. Bom, eu quero agradecer a presença do Godô, esse cavalheiro que você viu aí, e desde da época dos bancos escolares, é uma pessoa excepcional, e os amigos do Godô têm um carinho excepcional por ele. E nós esperamos que você continue assim, viu? Sempre essa muito obrigado, professor. Maneira firme, mas sempre gentil, um cavalheiro na verdadeira acepção do termo. E amanhã eu vou entrevistar outro cavalheiro aqui. Eu gosto demais do deputado federal Arnaldo Jardim, né? Enquanto o Milton Monte não veio, amanhã nós vamos fazer as perguntas para o Arnaldo Jardim, embora não é o partido dele, e o Arnaldo também é uma pessoa do mesmo jeito que o Milton Monte, nunca teve seu nome relacionado a corrupção nenhuma. Gosto demais do Arnaldo Jardim. Então você, se já quiser mandar as perguntas para o Arnaldo Jardim, pode começar a mandar hoje. Eu quero agradecer a sua audiência e o pessoal de Iacanga. Agora a TV Prevê está ouvindo a população de Iacanga, que quiser votar, se concorda ou não que aumente o número de vereadores em Iacanga, você entra no site da TV Prevê, www.tvprever.com.br. Vamos ver se está pondo hoje, não tem nenhuma prévia ainda, né? Aí eu tenho aqui, ó, as cidades que nós fizemos. Lençóis Paulista, 13% concorda que aumenta o número de vereadores, 87% não. Agudos, 11% concorda. Pederneiras, 12% concorda. Duartina, 7% concorda. O que deu mais alto foi Bariri. Os vereadores de Bariri estão prestigiados. 27% da população concorda que aumenta o número de vereadores. 73% não. Bauru também foi em torno de 10%, né? 10% concorda que aumenta, 90% não. E agora está Iacanga no ar. Então, a partir de agora, você que é de Iacanga, entra no site da TV Prevê, www.tvprever.com.br e responde se você gostaria que aumentasse o número de vereadores em Iacanga. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.